noite a todos. Vamos dar início a essa aula de hoje, dando continuidade ao nosso assunto, porém, hoje nós iremos começar a trabalhar a questão das receitas públicas. Entender um pouco sobre receitas públicas e logo que terminarmos esse ponto de receita pública, nós iremos trabalhar um dos pontos mais complexos da gestão pública, que é a questão da despesa pública. O que você vai falar aqui de ruim na administração pública, desvio de recursos, né? Licitações fraudulentas, esses fatores aí que envolvem recursos públicos, toda essa problemática recai em cima das despesas públicas, justamente o dispêndio do dinheiro público. Esse dinheiro que sai, que a gente não sabe onde ele vai muitas vezes, mas que a lei determina que a gente tem que ter o controle dele, né? Nós temos vários ditames legais, né, que regulamentam os gastos públicos. Então, todo problema existente na administração pública recai em cima das despesas, né? Desvio de recurso, mau uso do recurso e por aí vai. A receita não, a receita é aqueles recursos que entram para a gente gastar, né, em prol da coletividade. Volto sempre a lembrar os senhores de que o Estado só existe por uma razão, para fazer o povo feliz. E para isso ele recebe recursos e muitos recursos para trabalhar em prol da coletividade. Então a gente, como cidadãos, né, acadêmicos que nós somos, a gente tem que entender isso, né? Entender isso, é um assunto que nós estamos estudando não só para fazer prova, mas para que estejamos preparados para a nossa vida do dia a dia, né? Quando você falar em política, falar em recursos, a gente tem ideia do que se trata. Então a gente vai dar continuidade. Esses pontos a gente já trabalhou, estamos trabalhando justamente alguns pontos da Lei de Responsabilidade Fiscal e vamos entrar na Lei 4.320 e também na Constituição Federal. Hoje a gente já dá uma lembradazinha no Código Tributário Nacional, quando a gente falar de receita. Então, essa legislação a gente vai pegando alguns pontos dela e a gente vai começar a conhecer essa legislação que normatiza, né, esses atos públicos. Então, a gente continuando aqui, nós trabalhamos isso, né, que aí é a aplicação da Lei de Responsabilidade Fiscal. E vamos navegar aqui até chegar à questão da receita tributária, né? Nós demos uma parada aí, nessa questão das receitas. Hoje nós iremos aprender a distinção do que vem ser receita corrente e o que vem ser receita de capital. A gente deu uma trabalhada aí nesse ponto, mas nos slides seguintes a gente começa dando uma visualização melhor do que vem ser essas receitas. Então, existem duas categorias econômicas. Por que categorias econômicas? Porque ela impacta a economia do município, do estado, da União. Ela traz um impacto econômico. Então, elas se classificam, e essa classificação, as primeiras classificações, faz assim, categorias econômicas. Então, existe, em relação às receitas, duas categorias econômicas. Existe a primeira, que é a receita corrente, também despesas correntes, né? Elas andam junto, receita corrente e despesa corrente, andam de mão dadas. Nós temos outra categoria econômica chamada de receita de capital. Também anda de mão dadas com as despesas de capital. Então, nós temos duas categorias econômicas. Corrente e capital. Porque é econômica, porque ela traz um impacto econômico no município, estado ou união. Então, essas receitas são os recursos que entram nos cofres públicos para proporcionar a execução do planejamento. Eu fiz determinado gestor público, ele fez um planejamento para construir uma escola. Isso só vai ser possível que, além do planejamento que ele fez, tem que ter recursos, tem que ter dinheiro para poder despender e aí ele vai gerindo o município. Então, existe determinada receita que ela é vinculada. O que é receita vinculada? É que você recebe esse valor e só pode gastar com determinados gastos. Então, chama-se vinculada. Existe receita de
diferença de convênio, né, que vocês conhecem talvez com verbas carimbadas. Quando você escutar assim, verbas carimbadas, são aquelas verbas que você recebe e só pode gastar com determinada coisa. Por exemplo, recurso do Fundeb. Você recebe o Fundeb, é um recursos para gastar com os profissionais do magistério. Você recebe os 100%, 60% você vai gastar com os profissionais do magistério e 40% com a manutenção. Tem uma nova legislação recentemente aprovada, né, uma alteração que teve na lei do Fundeb, então nós iremos, no momento oportuno, a gente vai trabalhar nessa lei. Então a gente tem essas receitas. Então, essa receita é justamente para gastar. E receita que a gente recebe, a gente vai gastar com a manutenção do que já existe no órgão público. Preste atenção nesse ponto. Tem valores que os cofres públicos recebem e é para fazer vez à manutenção do que já existe. Por exemplo, receita que entra, que você vai gastar com gasto de pessoal, você vai gastar com material de consumo, você vai gastar com a manutenção do prédio, pintura, né, instalação elétrica. Então, ou seja, existe algo numa estrutura pública, existe alguma coisa que você vai receber recurso para você manter isso aí, inclusive pagamento de funcionários. Esse tipo de receita que você recebe para manter uma coisa que já existe é justamente isso que nós chamamos de receita corrente. E gastar com o que já existe, aí é justamente as despesas correntes. São despesas corriqueiras, despesa que está sempre no município. Existe um outro tipo de recurso que não é para você gastar com o que já existe, mas para criar algo novo, que são chamadas receitas de capitais. Então, a receita de capital, ela capitaliza um município. Você recebe esse recurso para gastar com o quê? Para gastar com bens que venha economicamente crescer o município, fazer com que o município cresça. Exemplo, um viaduto, uma ponte, uma escola, um hospital. Então, esse recurso você recebe para gastar com esse tipo de coisa. Ou seja, você sai o dinheiro e entra um bem. Pode ser um bem móvel ou um bem imóvel. Você pode comprar uma ambulância para o hospital. Entrou o dinheiro, saiu o dinheiro e entrou um bem em troca. Ou seja, você faz um fato permutativo. Sai o dinheiro e entra um bem. Tá? Saiu o dinheiro e construiu uma ponte. Saiu o dinheiro e construiu um viaduto. Saiu o dinheiro e calçou uma rua. Esse tipo de receita chama-se receita de capital. Porque ela dá uma coisa em troca. A corrente não. A corrente é só gastar. Só abrir na torneira para pagar folha de pagamento, comprar material de consumo e por aí vai. Tá? Então, nós temos essas duas categorias, né? Corrente e de capital. Como eu falei, as despesas andam de mão dadas com cada corrente dessa. Então, aí nós temos depois que a gente viu essas receitas correntes, a gente vai trabalhar mais detalhadamente em outros slides abaixo, aí tem uns pontos de observação. Embaixo dessas nuvenzinhas que estão aí as receitas tributárias, né, vamos entender quem são as tributárias, quem são as contribuições patrimoniais, industriais, agropecuárias, serviços e por aí vai. Vamos entender que é esse tipo de receita. Mas existe aí embaixo, não, serão computados ainda. Além dessa receita, são computados ainda os valores pagos e recebidos em decorrência da Lei Complementar 87 de 96. Vou dizer que lei é essa. Essa é a conhecida Lei Candy. Você já deve ter ouvido falar, quem trabalha em prefeitura, milita em prefeitura, ou já lê orçamento público, já ouviu falar na Lei Candy. O que é a Lei Candy? O Estado, o ICMS é um tributo do Estado, junto com o IPVA e outro aí. Então, o ICMS é do Estado. O Estado, por sua vez, ela pode dar incentivo fiscal, reduzir o ICMS de determinado consumidor, reduzir o ICMS de determinada empresa de transporte, para incentivar uma importação, incentivar uma nova indústria ser instalada dentro do Estado. O Estado pode fazer isso. Agora, não esqueça que quando a gente deixa de arrecadar tributos próprios, isso caracteriza a renúncia de receita. Tá?
lá na lei de responsabilidade fiscal que a gente trabalhou isso em pontos anteriores. Renúncia de receita é quando é uma receita que é minha e eu não recebo. Então, isso é renúncia de receita. Porém, quando isso acontece, eu tenho que provar que essa receita que eu deixei de receber, eu estou sendo compensado em outro ponto. Né? É uma das justificativas da renúncia de receita. Eu estou abrindo mão dessa receita aqui, mas eu vou ser compensado ali. Eu abri mão que essa empresa pague impostos durante 10 anos, mas em compensação ela vai gerar emprego para o município, vai desenvolver no município, então tem que ter uma compensação. Portanto, o ICMS, quando o Estado abre mão, dá esse incentivo fiscal, o que é que a gente tem que saber em relação ao ICMS? 25% do município. Se o Estado arrecadar de ICMS 100 mil reais, 25 mil é do município. Então, se o Estado dá incentivo, diminui, abre mão de parte do ICMS, aí o município diz assim, poxa, Estado, vai receber 100 mil, eu já estava contando com os 25. Aí tu vai dar um incentivo fiscal, dá um abatimento aí, tu só recebe aí 50. Os 12 mil. E o meu, como é que fica? Eu não tenho nada a ver com o seu incentivo, não. Eu quero a minha parte. Você aí dá desconto, o que quiser, quem quiser. Agora, eu quero a minha parte. E o município tem direito para isso, através de uma lei, que é justamente essa lei complementar 37 de 96, é chamada Lei Candir. Então, a Lei Candir é justamente isso. É garantir que os municípios recebam a parte que lhe é de direito do ICMS arrecadado pelo Estado, independente que o Estado vai dar incentivo ou não, abrir mão, fazer renúncia de receita, o que for, mas o município é a parte dele. E isso está regulamentado nessa lei complementar 87 de 96, conhecida como Lei Candir. Tá certo? Muito bem. Então, quando fala das receitas correntes, que fala dessas outras, são justamente essa aí que trata-se de uma transferência constitucional. Por que transferência constitucional? Porque está na Constituição e foi regulamentada através de uma lei complementar. E nós temos aí o artigo 60 da ADCT. ADCT significa Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Esse artigo 60, ele diz o seguinte, que parte dessa receita arrecadada eu tenho que mandar para os municípios da federação algum valor, que é justamente o que caracteriza o Fundeb. O que é o Fundeb? O Fundeb são os impostos arrecadados por Estado, né, pela União, e parte ele manda para formar um bolo. Para fazer isso de uma forma mais didática. Cada Estado da federação, ele manda uma parte de sua arrecadação para criar um bolo. Ele manda, olha, bota esse canto aí, bota minha parte é essa, bota aí nesse cofrezinho. Aí o Estado Roraima, Estadozinho, São Paulo, bota aí minha parte, aí forma um bolo bem grande. Esse bolo, quando está grande, cheio de dinheiro, ele divide pelo censo escolar que foi feito, pela quantidade de alunos que cada município tem. Aí ele manda esse valor como Fundeb. Para quê? Para aplicar na educação. Para o profissional de magistério, os 60%, e os 40% na manutenção. Que manutenção? A despesa administrativa que vai precisar, um material escolar que vai ter que usar, ou seja, vai pegar os 40% e vai gastar com a manutenção, pintar uma escola, né? Então, esse valor, e os 60% é só para os profissionais de magistério, só para os professores. Então, além das receitas correntes, ele recebe esses recursos garantidos pela Constituição. Esse valor aí. E aí a gente continua. Aí na União, aí vem desse valor, aí tem as deduções, né? Vamos trabalhar, vamos se fixar nas receitas e a gente trabalha as deduções, que eu tenho que deduzir. Parte da receita, eu venho minha parte do Fundeb, a quarta parte que eu tenho que repassar, o valor que eu vou retirar para garantir a aposentadoria e por aí vai. Então, a gente vai sair isso aí. Então, lendo essa parte, na União, os valores transferidos ao Estado, a União, vamos supor que arrecadou 2 bilhões. 2 bilhões, ela vai passar para o Estado e município, né? Desses 2 bilhões aí vai gastar, digamos, 60, hipoteticamente, 100 mil reais, hipoteticamente, só para a gente entender isso aí.
Então, esse valor que ela repassou é deduzido dela. Uma coisa que a gente vai ver mais adiante, chamado receita corrente líquida. Tem essa dedução, as transferências constitucionais, tá? E legais que a gente vai comer aí. Aí vem essas deduções, tá? E a gente vai trabalhar isso nos quadros com mais detalhes para que vocês visualizem e consigam entender quando eu for falar de receita corrente líquida, que se utiliza o mês em referência e os 11 anteriores. Então, a gente vai entender a receita de referência e saber quais são essas deduções. Tá? Só trabalhando aí esse artigo. Na União, nos estados e nos municípios, a contribuição dos servidores para o custeio do sistema de previdência. Eu só vou dar, antes de passar para outros lados, eu vou só explicar isso aí para vocês entenderem. Vamos supor que vocês aí, alunos, trabalhando no município ou trabalhando em empresa privada, aí passa num concurso público. Quando passa no concurso público, aí vocês agora vão contribuir, continuam contribuindo para o regime geral, se vocês já eram do regime geral, município que tem um regime próprio de previdência, só que você deixou de contribuir para o regime próprio de previdência. E agora você passa a contribuir para o regime geral. Então você vai se aposentar por onde? Você vai se aposentar agora que você é concursado. Aí a União diz assim, sei, trabalhou quanto tempo em empresa privada? Trabalhei 15 anos. Tu contribuiu os 15 anos? Contribuí. Então significa dizer que falta 25 anos para tu se aposentar agora e vai se aposentar pela gente, é? É. Fala o seguinte, eu quero o valor que você contribuiu durante que trabalhou 15 anos em empresa privada. Eu quero. O Estado vai buscar, que está fundamentado no artigo 201 da Constituição Federal. Então, isso são compensações financeiras. É o valor que você contribuiu, eu vou buscar para mim, porque quem vai pagar a sua aposentadoria sou eu. E o que você contribuiu lá vem para cá. Então, é um tipo de receita também que nós iremos trabalhar detalhadamente para a gente entender isso. Mas antes disso, a gente vai entender assim a classificação das receitas. Nós temos aí essa definição de receita pública. É uma definição que você encontra em vários livros, mas eu trouxe essa aqui do livro de João Eudes Bezerra Filho, né? É natural do Belo Jardim, auditor do Tribunal de Contas. João Eudes, ele publicou vários livros aí de contabilidade pública e num dos livros dele aí tem essa definição aí de receita pública que eu vou definir para os senhores. Ele diz, são todos os ingressos de caráter não devolutivo. Veja só, preste atenção aí. São todos os ingressos, significa dizer, todos os valores que entram nos cofres públicos, todos os valores que entram nos cofres públicos, mas que o órgão público não vai devolver para ninguém. Aí, continuando, auferida pelo poder público em qualquer esfera governamental para alocação e cobertura das despesas públicas. Interpretando. Todo o valor que entra nos cofres públicos, que o cofre público, quando recebe esse dinheiro, não vai ter que devolver nada para ninguém, são chamadas receitas públicas orçamentárias. Esse tópico. Então, receita pública orçamentária, independente que ela tenha sido prevista ou não, porque eu posso fazer uma previsão de 30 milhões e arrecadar 35. E 5 não estava previsto, mas eu recebi, mas não vou ter que devolver a ninguém. Então, elas são receita pública orçamentária. Agora, se nessa receita eu tiver que devolver alguma, a receita que eu tenho que devolver, ela não pode ser chamada de orçamentária. Por quê? Porque não é minha, é dos outros. Então, eu tenho que devolver. Exemplo. Você, servidor público, você está trabalhando e a entidade pública, quando você trabalha, vai reter na folha de pagamento sua um valor para a contribuição do INSS. O órgão público vai fazer isso, porque se deixar para você fazer, talvez você não faça. Ele vai pegar na sua folha de pagamento e vai retirar para repassar o imposto de renda sobre os seus ganhos, se você entrar no limite de contribuir com o imposto de renda. Então, o órgão público, que é o pagador,
Ele vai lhe pagar, mas vai retirar, vai reter aquelas deduções que tem no salário. Eu vou tirar o INSS para conta desse rapaz, eu vou tirar o imposto de renda desse rapaz, eu vou tirar um empréstimo consignado que esse rapaz fez, eu vou tirar dinheiro aqui da farmácia que ele compra aqui para descontar em folha. Então o órgão público tirou esse dinheiro. Esse dinheiro não é do órgão público. Ele vai ter que repassar para alguém que é de direito. Então, esse tipo de receita que entrou, que não é do órgão público, é chamada receita extra-orçamentária. Então, olha só. Todo valor que entra nos cofres públicos, que ele pode gastar, não vai devolver a ninguém, são chamados receitas públicas orçamentárias. Mas todo valor que entra nos cofres públicos, que ele tem que devolver, é chamado receita extra-orçamentária. Certo? Aí na definição de João Eudes, a João Eudes diz assim, são todos os ingressos de caráter não devolutivo auferido pelo poder público em qualquer esfera governamental, significa município, estado e união, para alocação e cobertura das despesas públicas. Então, todo o valor que entra, que não devolvo, isso aí são as receitas orçamentárias, receita pública orçamentária. Então, a gente vem com as receitas correntes. Mas vamos lá, primeiro ponto. Entenderam, colegas, o que vem a ser receita pública orçamentária e receita não orçamentária? Sim, professor, eu entendi muito bem. Beleza. Os demais também, né? Os demais, só Paulo falou, mas os demais também. Então, nós vimos no início da aula que nós temos duas categorias de receita. A receita corrente e a receita de capital. Quem são as receitas correntes? Então, nós temos referente aos impostos arrecadados. A gente vai entender primeiro as receitas tributárias. Patrimoniais e as transferências, geralmente apresentadas pelos valores, vamos interpretar isso aí. Aí você diz, professor, eu já sei que existem as receitas correntes, o senhor falou, que é aquela que está sempre lá, sempre está entrando num dos cofres públicos. Existe uma outra, que é a receita de capital, que ela não tem a mesma frequência de entrada nos cofres públicos como a corrente. Eu entendi, professor. E já sei que uma corrente é para gastar com a manutenção e a outra é para capitalizar o município. Uma é para gastar com o que já existe e a outra é para trazer coisas novas. Entendi. Mas, professor, eu olhei no quadro lá que tem as receitas correntes, aí tem assim, receitas tributárias, receita de contribuição, receita patrimonial, né? Agropecuária, industrial, serviço, transferência, eu vi tudo isso, professor. Mas me diga, professor, quem são as receitas tributárias? E aí a gente traz impostos, taxas e contribuição de melhoria. Os cofres públicos, quando arrecada a natureza desse tipo de recursos, quando ela recebe recurso de impostos, aí nós temos aí a nível de município, aí nós temos aí o IPTU, nós temos o ITBI e nós temos o ISS. Eu vou falar em particular desse imposto de renda, tá? Embaixo nós temos as taxas. Esse imposto de renda que vocês estão vendo nesses slides, aí você disse, professor, o imposto de renda não é um tributo da União? Sim, mas aquele arrecadado das empresas em cima do lucro. Esse imposto de renda que vocês estão vendo aí é sobre as pessoas físicas. É você que trabalha numa empresa e se você entrou dentro da tabela que você vai ser contribuinte do imposto de renda, então o município pega esse valor e passa a ser um imposto municipal. Há uns anos atrás, você pegava esse valor, mandava para a União e a União mandava de volta para o município. Hoje não. Hoje você arrecada e é diretamente do município. Então, nós com essa vida toda de que os impostos municipais são 3. Né? Você fala nas taxas, aí vem o IPTU, ITBI e ISS. O IPTU é aquele imposto que você paga pelo valor venal do seu imóvel, a área que você ocupa, você paga o IPTU. Existe o ITBI,
aquela transmissão de bens, né? Transmissão de bens intervivos. Você vai transferir, você vendeu um imóvel, vai no cartório, você vai fazer a transferência desse imóvel para uma pessoa que comprou. O cartório vai fazer o levantamento se você pagou IPTU, porque se não pagou IPTU, a dívida está lá. O cara que nunca paga IPTU e diz que não, nunca pagou IPTU. Aí se o município escrever na dívida ativa, quando se escreve na dívida ativa, o município tem um direito líquido e certo. Quer dizer isso, professor, direito líquido e certo, é que um dia, daqui a 100, 200 anos, ele recebe esse bem aí. Porque quando você vai transferir esse bem, vai verificar se existe dívida. E ele só transfere o bem se não tiver dívida nenhuma de IPTU. Vamos supor que não tenha. Aí você paga esse imposto aí, o ITBI, a transferência de bens, né, intervivos, né? As transferências de bens das pessoas que estão vivendo aí, estão vivas aí no mundo. Então você paga. E tem o ISS, aquela prestação de serviço no município. Existe uma regra imensa para o ISS, que vocês vão aprender isso aí muito bem, quando estiver pagando explorar a Solange aí na cadeira de direito tributário, né? Direito tributário, explorar aí as regras do INSS. Então, vocês vão pagar INSS. Aí tem um imposto, que é imposto de renda, que é da União. Não, mas esse imposto que está aí é um imposto recolhido na folha de pagamento. Então, agora isso pertence ao município. E as taxas? Taxa de feira, taxa de cemitério, taxa de alguma coisa. Então, isso aí são receitas do município. Então, observe, a exceção da taxa, né, e a contribuição de melhoria, tudo isso aí são as receitas tributárias. Então, a receita tributária é isso, e vai ter uma codificação. Vamos supor que a receita tributária tem um dígito, o número 1. Quando tiver 1 na receita, indica que é a receita tributária. E se tiver 1 e 2? Aí a gente vai ver dentro da regra. Vamos supor nesse exemplo que está aí, a 1 e 2 então quer dizer que é receita corrente e IPTU. E se tiver 1 e 3? Então é receita corrente, que é ITBI. E assim sucessivamente, que vocês vão ver isso aí no plano de contas. Tá? Entender a classificação das contas. Quando for classificar as despesas e receita, aí tem que ter essa sequência não muda. Tá? Então, quando você olha um código de uma receita pública que tem 22, 23 dígitos, então você, ao botar o olho, você já sabe qual é a receita, qual é a despesa, fica fácil saber, tá? Mas por isso a gente tem que ir ao pouco. Primeiro ponto aqui, vamos logo dizer, receita corrente é o número 1. Teve o número 1 na classificação de receita, você já sabe que é receita corrente. O que são receita corrente? Justamente essas que estão aí, né? E mais adiante é considerado como receita corrente porque vem assim outras receitas na classificação. Então tem receitas imobiliárias, né? São receitas patrimoniais, digamos. Porque eu não escrevi aqui, mas vocês podem escrever aí para não esquecer essas receitas correntes. Vocês vão escrever para mim, aí para mim. Deixa eu escrever aqui e mostrar para vocês escreverem aí, para vocês não esquecerem. Eu vou escrever aqui, letra de forma. Você escreve tributa, você escreve tributa. Eu vou botar um embaixo do outro para ficar mais fácil. Com, escreve-se com N. P-A-I-S, com paz. Escreve depois trans outras. Vocês vão escrever isso aí. Deixa eu ver se dá para vocês visualizar. Eu mesmo estou vendo, pronto. Vocês vão escrever isso aí no caderno. Tributa com paz trans outras. Tem assim, trans outras. Tributa com paz trans outras. Tá? Quer dizer isso, negão? As receitas correntes são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Existem 7 receitas correntes. Então vamos mentalizar todas elas agora com essa frase. Tributa são as receitas tributárias. E obrigatoriamente tem que estar nessa ordem. A tributária. Com é de contribuição. Então já tenho tributa é de tributária, com é tribuição. A palavra paz tem 4 receitas aí. O P é de patrimonial, o A é de agropecuária,
o I é de industrial, o S é de serviço. E os outros transautores são as transferências correntes, são as transferências e outras receitas correntes, tá? Transferências e outras receitas correntes. Então, observe. Na verdade, são 8, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. São 8 com outras receitas. Então, quando perguntarem, vamos supor que vocês pegam a questão de concurso, ou de uma prova minha, e eu peço para assinalar a alternativa onde as receitas estão corretamente ordenadas. Aí eu posso misturar tributária, serviço, patrimonial, industrial, contribuição, aquilo tudo. Para que vocês coloquem numa ordem. Porque essa ordem é fundamental vocês aprenderem. Senão não vão aprender a classificar as receitas. Porque todas as receitas públicas que estão no orçamento, elas têm uma classificação orçamentária. Tanto as receitas como as despesas. Além dessa classificação, tem despesa que eu tenho que indicar a fonte. Determinada despesa que vai ser despendida no município, eu tenho que dizer qual é a fonte de origem. Então, eu tenho que fazer a vinculação. Essa receita, essa despesa vai ser gasta com tal receita. Aí tem que ter uma codificação, vinculação. Isso aí é lei, tem que aprender. Tá? Tem que aprender isso. Então, fica fácil a gente aprender. O primeiro passo que a gente vai fazer é entender a sequência das correntes. Aí vem a sequência aí, né? Tributa, compaz, trans, outras. Tributa, compaz, trans, outras, né? Então, a tributária, contribuição, patrimonial, agropecuária, industrial, serviço, transferência e outras receitas correntes. Então, essa é a sequência que a gente tem que aprender. Então, nesse P, a gente está vendo aí que a gente tem receitas patrimoniais. Digamos, primeiro, vamos voltar. A gente viu as tributárias. Beleza, né? Viu as tributárias. E a contribuição? É todo tipo de contribuição que você faz, a contribuição para o INSS, a contribuição do PIS e COFINS, toda essa contribuição que o órgão recebe são receitas de contribuição. Né? Contribuição para a estrutura do patrimônio do servidor público, né? Centro do COFINS, né? O PIS, toda essa contribuição que você entra, a contribuição que você faz para o INSS, toda essa receita arrecadada são receitas de contribuição, que vai contar como receita corrente, porque ela sempre está entrando nos cofres públicos. Em seguida, a gente tem as patrimoniais. As receitas patrimoniais são as receitas que você utiliza o bem público para obter recurso, que a gente tem uma pincelada na aula passada. A gente pega, se aluga um galpão do órgão público que está lá parado, abandonado. Eu alugo para um particular para utilizar. Aquele valor que eu estou recebendo de aluguel é uma receita patrimonial. Só que é uma receita patrimonial imobiliária. Receita patrimonial imobiliária. Porque eu estou cedendo um bem público para alugar. Essa receita que eu estou recebendo é uma receita pública, porém uma receita patrimonial. Mas de que tipo? Imobiliária. Existe outra receita patrimonial, que são as receitas mobiliárias, que também vai gerar receita financeira futuramente. Então, eu tenho a mobiliária, que é a imobiliária, são os títulos. Eu pego títulos, boto para vender títulos em bolsa de valor, essas coisas todas, então também são receitas mobiliárias. Então, eu tenho a imobiliárias, receita obtida em cima de um bem público, e tem as receitas mobiliárias, que são receitas de aplicações de título, essas coisas todas. São receitas mobiliárias. Então, todas elas são as receitas patrimoniais. Existe a receita agropecuária. Existe um município que cria gado, cria caprino, né? Bode, cabra, essas coisas todas. Então, tem município que tem empresa de ônibus. Né? Não, já fugi aqui. Estou falando só agropecuária. Tem plantio de planta vegetal, verdura, essas coisas todas. Então, esse tipo de receita são chamadas receitas agropecuárias. Existe também município que tem receita industrial. E tem indústria no município. Digamos, a gente tem aqui na entrada de Caruaru, logo ali onde é o viário, aí tem aquela ali, metalúrgica dos municípios, que é aqueles brinquedos de criança. Aquilo é uma indústria. São indústrias municipais, recebem dinheiro, recebem recursos através de transformação de alguma coisa, ou indústria. É considerado também para a despesa para a receita pública os matadouros. Entra o gado,
Você mata o gado, tira a carne do gado, tira o couro do gado, tira a chifre do gado, tira o osso do gado. Você transformou. Então, essa transformação caracteriza a receita patrimonial para o município. E as receitas de serviços são as receitas prestadas por qualquer tipo de serviço que venha cobrar recursos, né? Digamos, nos hospitais existe receita de serviço, são receitas, os trabalhos que você faz com os pacientes, e aquilo não é de graça, né? Você quando vai no hospital regional aqui, que você é atendido ali, aquilo sai de graça para você, mas para o hospital não, porque o SUS vai pagar. O SUS vai pagar aquilo ali. Essa receita que está entrando agora são receitas de serviço, né? Então nós temos tributárias, provenientes de tributos, contribuição, patrimonial, agropecuária, industrial e de serviço. Aí nós temos uma outra que é transferência. Você recebe uma coisa, deixa eu dizer uma coisa para vocês, a maioria acho que não sabe. Quando a gente às vezes faz uma dívida, compra fiado, aí compra prazo, não paga, a instituição financeira, a loja, a empresa que for, às vezes bota seu nome no Serasa, bota seu nome no SPC, né? E você fica impossibilitado de fazer outras compras, porque seu nome está lá no SPC, seu nome está lá no Serasa, né? Não existe isso com a pessoa física? Existe isso com o município também. Existe isso com os municípios, cara. Uma coisa chamada CALC, né? Tem um CALC lá, que é o controle de quando você deixa de cumprir determinada coisa que impossibilita que você é penalizado, então seu nome vai para o CALC. Se seu nome vai para o CALC, você poderá ficar impossibilitado de receber transferências voluntárias. O que é isso, professor? Transferências voluntárias? Aí você pega um deputado desse da vida, um senador desse, aí lá na aprovação do orçamento, aí você faz, meu município está precisando disso, meu município está precisando daquilo, meu município está daquilo. Aí ele aperreia tanto que o cara vai, destina aí para o município dele aí 2 milhões de reais. Aí manda dinheiro, aí vai mandar dinheiro para o município, quer dizer, através de uma emenda constitucional ou de uma emenda orçamentária, aí o deputado foi lá e conseguiu um recurso para o seu município. Aí ele diz, consegui para o meu município 2 milhões, 3 milhões de reais para fazer isso, aquilo, outro, aquilo. Isso chama-se transferências voluntárias. Agora, ele só recebe se ele não tiver nesse cálculo, se não tiver essa pendência aí, por ter deixado de cumprir algumas coisas. Então, vamos resumir isso aqui. Nós vimos as receitas tributárias, contribuição, patrimonial, agropecuária, industrial, serviço. A gente viu as transferências. A gente tem as transferências constitucionais, temos as transferências legais e temos as transferências voluntárias. Eu só falei, por enquanto, das transferências voluntárias. As transferências voluntárias é quando algum deputado consegue para o seu município. Agora, você só recebe se você tiver limpo, tiver quito, não tiver pendência, não deve INSS, não deve nada. Aqueles relatórios resumidos da execução orçamentária, relatório de gestão fiscal, você mandou no tempo certo, tá tudo ok, você recebe. Se não tiver limpo, se o seu contador não cumprir com essas obrigações, o município fica penalizado porque não recebe. Então, isso é um tipo de transferência, tá? Chamada transferência voluntária. Porém, existe mais duas. Existe a transferência chamada constitucional e a transferência chamada legal. Tá? Vamos para a transferência constitucional. A Constituição diz assim, está dizendo, IPVA, que é imposto do Estado, cobrar o IPVA dos veículos aí é do Estado, mas se a placa, o Estado cobra, mas se a placa for do município de Caruaru, 50% desse IPVA que o Estado está arrecadando tem que mandar para Caruaru. Então significa dizer, colegas, que 50% do IPVA que você paga ao Estado, 50% vai para o município. Quem está dizendo isso? A Constituição. Aí é. Por isso que isso é chamado transferência constitucional.
ITR. O ITR é o Imposto Territorial Rural. Essas pessoas que têm muita terra grande que não planta nada, eles pagam imposto, ITR. Então, se o município não fizer nada, ignorar, e o proprietário tem que pagar à União esse imposto, 50% é do município. A Constituição ainda diz mais. Se o município administrar, controlar tudo isso, 100% é dele. Mas ninguém vai perder tempo fazer isso, já tem 50% sem fazer nada, então 50% é do município. Quem está dizendo isso? A Constituição. O ICMS, a Constituição diz assim, o Estado, todo o ICMS arrecadado pelo Estado, 25% é do município. Aí o Estado cobrou ICMS das lojas aqui de Caruaru. Aí cobrou aqui 2 milhões de reais de ICMS. 25% é de Caruaru. Quem está dizendo isso? A Constituição. IPI exportação. A indústria que vai exportar e vai cobrar o IPI, Imposto de Produto Industrializado. Esse imposto é da União. Porém, parte dele é do município. Quem está dizendo isso? A Constituição. Então, quando a gente diz transferências constitucionais, são essas transferências que a Constituição diz que o Estado, a União, tem que mandar para os municípios. Ele recebe essas transferências aí, que está justamente dentro dessas receitas correntes. Agora, se a transferência for para gastar com capital, com construir escola, hospital, essas coisas todas, então essa transferência não é chamada corrente, é chamada transferência de capital. Então, quem vai fazer a distinção de transferência corrente e transferência de capital é a destinação que você vai dar do recurso. Se você gastou para a ponte, a transferência foi aí. Foi de capital, meu filho. Mas se foi para manutenção de alguma coisa, essa transferência foi corrente. E por aí vai. Certo? Então tem as transferências. Então a gente viu dois tipos de transferências já. As transferências voluntárias, que são os deputados, senadores, pessoal que arruma, o município brigando lá, arruma dinheiro para cá. São as voluntárias. Para receber existe regra, tem que estar limpo. Existem as transferências constitucionais, são essas que a Constituição diz que você tem que transferir. E existe uma outra chamada transferência legal. Não é que as outras não sejam legal, não. É que foi dado esse nome, não é legal. São as de convênio. Você faz um convênio com o município, então você vai receber recursos de convênio. Esse tipo de transferência chama-se transferências legais. Olha só. Mastigar nisso, porque isso na hora de fazer um concurso público, na hora de fazer uma prova, começa misturando essas coisas e ainda não acertando nada. Então, olha só. Devagarinho, nós temos duas categorias de receitas. As categorias econômicas de corrente e capital. Receita, perfeito. Eu disse que essas categorias econômicas de receitas, ela anda de mãos juntas com suas despesas. Portanto, as receitas correntes só pode ser gasto esse valor, despendido esse valor, com recursos correntes, com aquilo que já existe. Inclusive folha de pagamento. E a categoria econômica de despesa, receita de capital, só pode ser gasta com gasto de capital. Ponte, escola, uma coisa em troca. Existe exceção? Existe. Não vou falar na exceção ainda. Existe uma exceção, não existe. Então são as categorias. Perfeito. As receitas correntes, elas se classificam em tributária, contribuição, patrimonial, industrial, agropecuária, industrial e serviço, transferências e outras receitas correntes. Viu? Então a gente viu quem são as correntes, as tributárias, as que vêm de tributo, impostos, taxa, contribuição e melhoria. Aí a gente viu alguns tributos do município, como IPTU, ITBI, ISS. A gente viu que o imposto de renda retido na folha também é do município. A gente viu essa folha aí. E tem as taxas, né? Taxa. Tem a contribuição de melhoria, que é uma contribuição que tem um regime, ela tem um regime, um regulamento próprio para ela. Porque é o seguinte, o município resolve pegar uma área que tem muito mato, não tem praça, não tem nada, é um bairro desvalorizado. Aí o prefeito diz, não vamos entrar em questão aí, porque você pode dizer assim, oxe, eu pago imposto, eu já pago imposto, eu vou ter que pagar mais isso, a gente tem questão disso em outro momento. Aí ele diz, não, vamos beneficiar essa área aí. Aí ele cria uma praça, bota pista de
super, né? Então, aí ele valoriza aquele bairro. Se ele valorizou o bairro, consequentemente, o seu imóvel que está ali valorizou também. E por seu imóvel ser valorizado, aí ele vai lhe cobrar uma contribuição. Porque seu imóvel foi valorizado com aquela obra. Aí ele chama contribuição de melhoria. É recurso também do município, mas todas as três esferas cobram isso. Município, Estado e União. Então, o que é que nós estamos vendo aí? A gente está vendo as receitas correntes. Né? Aí, viu? A tributária, a gente conheceu, a de contribuição, são todas as contribuições que a gente faz, inclusive a contribuição para o INSS, contribuição em relação a PIS, COFINS, toda essa contribuição são receita arrecadada de contribuição. A gente viu as patrimoniais, que são bens públicos que estão sendo utilizados por particulares, mas que estão pagando ao são patrimoniais chamadas imobiliárias. Aí eu tenho a mobiliária, que é questão de títulos, você lança títulos, vender, obter juros, né? Essas coisas aí, o município faz isso. Então você essas receitas aí, que são justamente as patrimoniais. Nós temos agropecuárias, é quando o município cria gado, faz plantio, ele tem receita em relação a isso. Aí tem as industriais, quando o município tem indústria, de serviços, que é justamente aquele serviço prestado em hospitais, aquele tudo, esse tipo de receita, né? E vem as transferências, que a gente viu esses três tipos de transferência: voluntária, constitucional e a legal. E qualquer outra que está fora disso é chamado de outras receitas, né? Qualquer outra que está aí, que a gente não elencou, que a lei não elencou aí, então a gente chama isso de outras receitas correntes, tá? Então tá aí. E agora a gente entra para cá. Vamos falar aí e as transferências constitucionais que a gente acabou de falar. Antes que eu continue aí nesses slides, que é só um repeteco do que a gente falou, algum ponto, colegas, que vocês precisam que eu esclareça sobre essas coisas da receita? Vocês assim já matou, já sabe que danada é a receita corrente do município? Se não responder, eu vou acreditar que tudo conectado desapareceram. Cadê o cara que é matado de Covid? Cadê ele? E aí, bacana? Luiz. Não pode ter continuidade. Tranquilo. Beleza, Luiz. Olha só, colega. A gente falou das transferências constitucionais. Então a gente viu aí o FPM, né? Vamos entender o FPM. O FPM, professor, o que é isso mesmo? FPM, Fundo de Participação dos Municípios. Vou trazer um exemplo prático, que a gente faz tempo que isso não acontece, mas vocês vão entender, né? Vão lembrar e vão entender aí o impacto que o FPM tem no município. Na época ainda houve outros presidentes, mas eu lembro muito, esse último mais recente foi da época de Lula. Aí Lula começou a dar incentivo para a linha branca. Acho que todos vocês lembram disso. Linha branca. Você comprava geladeira, fogão, micro-ondas, os eletrodomésticos, essas coisas industriais aí. Aí se comprava, ele reduziu o quê? Ele reduziu o IPI. Vamos supor que você pagasse 10% de IPI. Aí ele reduzia para 5%, às vezes algumas peças que ele tirava o IPI tudo. Né? Dava abatimento de imposto de renda na empresa. Caía mais em cima do IPI. Preste atenção nisso que eu vou dizer. Viu? O FPM, gente, vocês sabem do que é formado o FPM? O FPM é um bolo de dinheiro juntado na União e ele depois manda para os municípios. E tem municípios que, se deixar de receber FPM, se acaba. No estado de Pernambuco, nós temos 184 municípios. Se deixar de receber FPM, eu acho que 80% ou mais deixava de existir, porque não tem o que sobreviver. Não tem receita. IPTU ninguém paga. ISS eles não cobram. Imposto de renda sobre a folha de pagamento não dá para sustentar. Então só vive de FPM, cara. Aí ia depender de uma transferência constitucional do INSS, do IPVA, do ICMS, e por aí vai. Mas é recurso pouco que não dá para pagar. E esse recurso aí de FPM, gente, entra 2 vezes no mês, dia 10 e dia 20. Dia 10 e dia 20 esse dia está no município. Sempre está lá no município. Se deixar de vir, o município se acaba. Agora, de que é formado o negão FPM? De 2 impostos. O IPI e o imposto de renda. Quer dizer
esse FPM que que o município recebe, proveniente do IPI e o imposto de renda arrecadado pela União? Ah, por isso, professor, na época que deu esse incentivo na linha branca, que reduziu o FPM, os municípios ficaram ferrados sem ter como pagar a folha de pagamento, foi por isso? Foi. Porque se ele deu incentivo desses impostos, a arrecadação referente a imposto de renda e o IPI caiu. Se caiu, diminuiu o bolo para passar para os municípios. A folha do município não baixou, continua a mesma. Então não teve dinheiro suficiente para pagar. Aí os municípios começaram a aperrear. Aí surgiu uma coisa paliativa chamada aporte financeiro. Aí, além desse recurso, a União mandava mais uma parcelazinha para os municípios, pegou a maioria dos municípios desorganizados, com a folha de pagamento maior do mundo, principalmente os municípios pequenos, que os munícipes dependem do dinheiro de prefeitura. Aí a folha de pagamento imensa, aí caiu, cara. Então, quando vocês escutarem na TV, que teve uns meses desses que estavam se falando aí, incentivo a IPI, incentivo a essas coisas, a dedução agora do imposto de renda que vocês estão vendo aí na TV falando, isso vai impactar onde? No município, se não mudar a legislação. O município não vai ter recurso para pagar folha de pagamento, principalmente, que é a maior dívida do município, é com os servidores. Então, isso aí são transferências constitucionais. Aí nós temos a UITR, que a gente já falou, né, que são essas grandes áreas, propriedades aí, rurais aí, o imposto que eles pagam, 50% isso é do município. Nós temos o IPI, esse IPI aí é IPI exportação, né? Existe um percentual, não citei o percentual porque eu não estou lembrado do percentual, mas acho que é 12%, 15%, isso pertence ao município, tá? O recurso do Fundeb, todo ente da federação, deixa eu chamar um ponto para esse negócio aí. No Fundeb, você sabe qual é o único estado da federação que se ferra com o Fundeb? O único estado da federação que se ferra com o Fundeb. Os maiores beneficiados são o estado do Nordeste. Pernambuco, Alagoas, Maranhão são beneficiados. Porque tem pouca indústria. O Fundeb gera muita receita. São Paulo, a região sudeste, gera muita receita. A receita é muito alta. E como eles mandam parte dos tributos dele para formar o Fundeb, então eles mandam muito dinheiro. Recebe pouco de volta. Então, o maior beneficiado é o estado do Nordeste, porque manda pouco e recebe muito. Então, o Fundeb é uma imputação constitucional, uma lei complementar que diz que tem que passar recurso do Fundeb. Então, isso aí são transferências constitucionais. Fundo especial. Um slide mais embaixo aqui, vocês vão ver fundo especial. Eu vou adiantar, já falei em outro momento, mas eu vou voltar aqui. Para que vocês entendam isso, gente. Eu vou ficar feliz demais se vocês estiverem entendendo essas coisas. Aí diz que a gente falou aqui nas receitas tributárias. A gente falou do impostos, taxa e contribuição de melhoria. Falou nesses 3 impostos que gera a receita tributária. A taxa é vinculada. A taxa é um tributo vinculado. Quer dizer isso? O dinheiro que eu recebo de taxa, eu tenho que gastar naquele ponto certo. O cara me pagou uma taxa para usar um espaço na feira. Então, a taxa está se referindo àquele espaço. O cara me pagou uma taxa para tirar o passaporte. Então, ele vai me pagar de volta e ele vai ter o passaporte. Então, significa dizer que esse valor que ele pagou é vinculado. Já sabe com quem vai gastar. Já sabe o produto que ele vai receber em volta ou o serviço que ele vai ser prestado. É vinculado, tá? Contribuição de melhoria também. A contribuição de melhoria, você paga a contribuição porque você sabe que seu imóvel foi valorizado. Contrapartida. Paguei que meu imóvel é valorizado, então eu paguei. Mas o imposto, não. O imposto não pode ser vinculado, que vocês já viram isso, né? Que eu dei o exemplo dos caminhoneiros. Passa a rua cheia de buraco, eu pago meu imposto, eu pago meu IPVA e essa rua cheia de buraco. É uma questão de gestão pública, é uma questão do gestor, que não faz para pavimentar aquela rua, não vai, BR, estrada, o que for. É problema do gestor público, mas não porque ele paga o imposto. Porque o imposto ele tem que ser revertido para a sociedade como um todo. Você pode pagar imposto a vida todinha
deixar de ser beneficiado por ele, e nunca ser beneficiado por ele. Todo o dinheiro de imposto que você paga, o gestor público, o seu prefeito, vai gastar em outra área, que dá mais voto a ele, uma área de mais visibilidade. Ele vai fazer lá. Por quê? Porque o imposto não é vinculado. Não pode ser vinculado. Significa dizer, se você chegar na sua rua, aí o prefeito bota uma placa bem grande na entrada da rua. Senhores munícipes da rua tal, paga o IPTU em dias, nós iremos construir, melhorar a pavimentação, vamos construir isso aqui lá. Ou seja, ele está vinculando uma arrecadação de imposto a determinado gasto. E isso é inconstitucional. Não pode se fazer. Tá? Porque o dinheiro que você arrecada, você gasta com outra coisa. Então, negócio. Você imagina, a gente tem esse assunto que ia falar de fundo especial. Sim. Na própria Constituição. Artigo 212 da Constituição diz assim: a União, o Estado, a União 18%, o Estado e o município 25%. Deve aplicar de recurso arrecadado com a educação. Vamos falar sempre a nível município. 25% dos impostos arrecadados pelo município, inclusive de transferência, ele é obrigado a gastar com educação. Você diz, negão, e agora? Você acabou de dizer que a Constituição diz que não pode vincular. Como é que você está dizendo que a Constituição está dizendo? Ela é obrigada a vincular 25% com a educação. Que contradição é essa? Aí sabe qual é o nome que deram essa vinculação? Para não ser constitucional, para não dizer que é uma transferência pura, chamou de fundo especial. Então, quando se falar de fundo especial, digamos, Fundo Municipal de Saúde, Fundo Municipal, o FPM, Fundo Municipal da Criança e Adolescente, esses fundos que são criados com vinculação de impostos, chama-se fundo porque é uma vinculação para não infringir a Constituição, ele chama de fundo especial. Então, isso também se encaixa nas transferências constitucionais. As transferências constitucionais, justamente os valores que é vinculado de imposto. Aí chama isso de fundo, caba. Aí tem aí que a gente já viu o ICMS, né? ICMS, o Estado arrecada passa para o município, 25%, o IPVA, né, 50%, o IPI, eu estou com dúvida nesse percentual aí, acho que seja 15%, e os convênios, né, são chamadas verbas vinculadas. Então, tudo isso aí são transferências constitucionais. Está lá dizendo aí. Então, você já começa a ver o valor do dinheiro no município, né? Só entrar. Só entrar. E a gente vai. Deixa eu ver outro passo aqui. Voltando aqui. Deixa aí de capital. Meus amigos, teoricamente, nós vimos alguns pontos principais das receitas correntes. A próxima aula, nós iremos trabalhar, toda a nossa aula vai ser em cima de exercícios. Tudo isso que nós falamos até agora de lei de responsabilidade fiscal, receita e outras coisas mais que nós iremos falar daqui para terminar essa aula, coisas que eu falei lá em cima de introdução, PPA, LDO, LOA, tudo isso que a gente falou, eu vou transformar isso em exercícios que nós vamos fazer aqui, 50, 100, não sei quantos exercícios aqui para a gente fazer em relação a esses tópicos. Porque aí a gente vai fazer os exercícios, vamos resolver os exercícios para que vocês fixem essa informação, tá? Porque para quem já conhece essa área, quem está pesquisando essa área, assimila mais rápido. Mas para quem nunca viu, muita informação, apesar de a gente estar inserido o dia a dia dentro desse contexto, os inseridos, mas é muita informação para a gente pegar assim. Então o exercício vem para a gente fixar isso aí, viu? Fixar esse negócio aí. E outra coisa que aproveitar para dizer a vocês, né? Esperei entrar mais gente, mas a gente só está com 18 pessoas, 17, 18 comigo. Eu irei me reunir com os professores agora do curso de contábeis que estão trabalhando com o 6º período. A gente vai fazer o planejamento, a gente já deu início, mas a gente precisa fazer aula extra com vocês
resoluções de questões de concurso, resoluções de questão do CRC, resoluções das disciplinas que nós estamos estudando. Então, nós precisamos fazer, tirar um momento, seja no sábado, se for possível, a gente faz presencial, dependendo do quantitativo de pessoas, mas que a gente precisa fazer uma bateria de testes, exames simulados sobre esse assunto de todas as disciplinas que nós estamos estudando, tá? Serve de preparação para o futuro concurso público, serve de preparação para um CRC, para a vida de vocês cotidiana. Então, isso está totalmente planejado com vocês. Em relação às aulas práticas, que começam a partir do 7º período, mas aí eu quero informar que nós estamos... primeiro, o aluno entrava num site, aí baixava um programa da Fortes, individualmente ele baixava o programa, botava no computador dele, mas tem aluno que não tinha computador, notebook em casa, às vezes o notebook era do pai que trabalhava, só tinha um, aquela coisa toda. Eu fechei com a Fortes, nós temos acesso de um sistema contábil fiscal e de pessoal. No primeiro momento nós temos o primeiro treinamento agora com os professores e coordenadores, que é o de contábeis e fiscal. É um software para que vocês façam na prática essa parte de contabilidade, essa parte fiscal que vocês estão estudando. Os instrutores serão o professor Alex, né, acho que a área fiscal trabalha, mas com certeza o professor Célio Bezerra, que é um dos melhores professores que nós temos nas áreas de prática, em Caruaru. Nós temos a professora Solange, pela experiência dela de prática, mais de 30 anos no mercado. Agora, o que é que tem de novo? É que o programa a gente vai fazer ele online. Não precisa vocês baixarem no computador. Eu vou disponibilizar uma senha para cada aluno. O aluno vai entrar no portal, vai digitar e o sistema vai abrir para ele, sob orientação, e a gente começa a fazer na prática, mesmo enquanto nós estamos afastados pela pandemia. E quando for presencial, você pode fazer a qualquer momento, entrar a qualquer momento para fazer isso aí. Então, isso é uma das coisas que eu preparei para o 6º período. Diga, Paulo. O senhor está gravando essa aula? Que eu ia bacana. Eu estou gravando, que é um documento aí que eu estou me comprometendo, não é, moleque? Estou gravando, Paulo. Estou gravando. A outra eu gravei também, né, Paulo? Que eu botei lá no YouTube e coloquei para vocês no grupo, né? Foi sim, foi. Pronto, é a mesma coisa, Paulo, porque eu não consigo gravar pela plataforma Teams, porque eu não tenho o mesmo acesso que tem os professores. Eu entro pela coordenação. A coordenação não me permite eu bater papo aqui, né? O chat ela não me permite eu gravar. Aí eu gravo com capturador de tela, né? Aqui meu computador particular, eu faço a gravação, aí assim que termina eu já disponibilizo. Bacana. Mas estou gravando, bacana. Isso que eu estou dizendo tá gravado, viu? Cobrar com vocês aí, bicho. Vamos fazer isso aí, viu? A gente vai abraçar, porque nós temos que ter uma turma aqui, cara. Uma turma tem que ser referência. A gente tem que ser uma turma referência, né? Que eu nunca sei até quanto tempo eu estou na instituição. Então, vocês é a turma referência, tá? Vamos trabalhar, todos os projetos novos que a gente tem, a gente vai trabalhar com vocês. Espero que vocês aceitem, que tenham disponibilidade de estudar realmente. Já citei isso para o professor Alex, né? Que está com esse impasse ainda, com essa contabilidade avançada. Já falei com os demais professores e a gente vai fazer isso, viu? Vocês vão ficar com isso registrado, o que eu estou dizendo, está registrado. Então, vamos continuar aqui. Em relação, colegas, à receita corrente, que foi muita informação aqui, eu poderei dar um próximo passo agora para a receita de capital. Continua receita de capital ou algum ponto ainda de receita corrente que vocês gostariam de esclarecimento? Desconectar. Pode continuar, professor. Pode continuar. Professor, faça só um resumo rápido aí, só para gravar na mente. Só é receita de capital, receita o que é outra mesmo? Certo, Paulo, certo. Eu estava nem prestando atenção, Paulo.
Paulo, ó, mas vai levar a sorte que eu estou gravando. Ó. Vou fazer um resumo para entrar em capital, tá? Paulo, nós entramos falando o seguinte, meu amigo. As entidades públicas, né, a gente chama entidade pública porque é assim que a lei de responsabilidade fiscal classifica como ente público todos os entes da federação, União, Estado, Município. Então a lei de responsabilidade fiscal chama tudo isso de ente público. E esses entes públicos, Estado, Município, Estado e União, só existe por uma razão: para fazer o povo feliz, através do bem-estar social, oferecendo educação, segurança, moradia, saneamento básico. Isso é obrigação do Estado, porque isso são as necessidades públicas. Então, essa necessidade que eu tenho necessidade de ter segurança. Eu não tenho condições de contratar uma segurança particular. Isso é obrigação do Estado. Eu preciso educar meus filhos, então o Estado é obrigado a criar escola pública para estudar meus filhos. Eu preciso de um posto de saúde, então o Estado é obrigado a cumprir isso. Então, isso são necessidades do Estado. Isso chama-se as necessidades públicas. Nós temos necessidade individual, de se vestir, comer, se perfumar. Então, essa é uma necessidade individual. Existe uma necessidade coletiva, que é aquela de ir para o supermercado, todo mundo vai, um posto de gasolina, mas existe aquela necessidade que o Estado é obrigado a dar. Essas necessidades chamam-se necessidades públicas. Agora, para ele fazer isso, Paulo, ele precisa de muito e muito dinheiro. Tem que entrar muito dinheiro nos cofres públicos para ele dar cumprimento a essa exigência constitucional. Aí o dinheiro, quando entra, ele tem que ser classificado, porque não pode ter dinheiro à toa. Um monte de dinheiro, ninguém sabe quem é quem, que dinheiro é esse, de onde veio, de onde deixou de vir, para onde é que vai. Não pode ser assim. Tem que ser tudo normatizado. O primeiro passo a se entender em relação à receita é uma coisa chamada categoria econômica. E essa categoria econômica a gente classifica como receitas correntes. Receita corrente é aquela que entra direto, sempre está presente nos cofres públicos, todo dia está entrando. E existem outras receitas chamadas receita de capital. Essa não entra todo dia, não. Por quê? Porque ela vai entrar só através de empréstimo, ela vai entrar só através de venda de bens, né? E a gente vai ver a classificação delas ainda, destrinchar, e a gente vai entender. Então, eu tenho esses dois tipos: receitas correntes e receita de capital. As receitas correntes, que foi essa que nós trabalhamos até esse momento, que ela é corriqueira, elas são de 8 tipos, 8 naturezas, que são as receitas correntes tributárias, contribuição, patrimonial, agropecuária, industrial, serviço, transferências e outras receitas correntes. Então, tem 8. Aí a gente viu de quem origina as tributárias, vamos estudar ainda isso com mais detalhes, através de exercícios. A gente viu quem são as tributárias, a gente viu quem é contribuição, a gente viu quem é patrimonial, agropecuária, industrial, serviço, a gente viu quem são as transferências e outras que não estão na relação, nós chamamos de outras receitas. Então, nós temos esse bojo de receita aí, que elas precisam ser todas classificadas. Existe uma numeração que eu classifico essas receitas. Tá? Dependendo do orçamento, da lei orçamentária, tem classificação com 28 dígitos, né? 20, 19 dígitos. Apesar da quantidade de dígitos, fica fácil você entender que a gente vai trabalhando aos poucos. Observe. Se eu digo que 1 é receita tributária, é receita corrente, dentro da receita corrente, aí eu vou ter 1 e 1. Aí significa que é receita corrente e a primeira classificação agora seria tributária. Mas se eu tiver 1 corrente e 2, aí eu já sei que é corrente e que é contribuição. E por aí a gente vai. Então, vamos classificando. Né? Eu, quando pego, voltando ao primeiro exemplo, eu tenho 1 que indica que é receita corrente. Aí eu já sei que a receita corrente são tributária, contribuição, aí por aí vai. Aí eu tenho 1 corrente. Se eu boto mais 1, eu já sei que é a primeira depois de corrente, que é a primeira da classificação, que é tributária.
Dentro da tributária, aí quem são as tributárias? Aí eu tenho impostos, taxa e contribuição de melhoria. Aí eu saio classificando. Então, quando eu identifico o dígito, aí eu consigo classificar um número imenso. Eu bato o olho e já sei qual é a receita. Então, o que a gente viu, Paulo, que você pediu que a gente resumisse, foi justamente isso, que a gente vai entrar na de capital. São justamente essas receitas, para a gente fixar que todas essas receitas aí, ela anda de mão dadas com suas despesas. Em outras palavras, as receitas correntes só podem ser gastas, dispendidas com despesa corrente. As receitas de capital, que é essa que a gente vai ver, só pode ser despendida, gasta com quem? Com despesa de capital. Eu acho que isso aí a gente deu uma resumida pequena para a gente ver. Viu? Alguma coisa, alguma outra dúvida, alguma coisa para a gente trabalhar? Só isso mesmo. Obrigado. Tranquilo, bacana. Então a gente viu aí a corrente. A gente vê agora a receita de capital. A gente tem aí, são formadas basicamente pelas transferências que decorrem de convênio da União. Porque geralmente, a maioria dos municípios desse tipo de receita de capital, que são receitas que o município vai receber para investir, para capitalizar o município, construir escola, construir posto, né? Construir um telecentro para informática para os munícipes. Então, geralmente, esse tipo de convênio vem para estruturar alguma coisa no município. Você não vai receber convênio para gastar dinheiro com o pessoal, para estruturar. Por isso que esse tipo de transferência que vocês já viram, que é uma transferência constitucional e legal, então vem justamente para esse tipo de coisa, né? Existem regras imensas, porque aí é dinheiro federal. Quem fiscaliza isso aí é o Tribunal de Contas da União. Qualquer imputação é a Controladoria Geral da União que vai botar para torar. Então, houve recursos federais, a fiscalização é bem mais rigorosa. Não é que o Tribunal de Contas do Estado não faça isso. Porém, há uma rigorosidade maior em relação quando a verba é federal. Então, vem aí, né? Aí vem, decorrente de convênio da União, dos Estados, submissas a cronograma de desembolso, que significa dizer que ela é submissa a uma regra que diz quando e em que momento eu tenho que gastar. Existe liberação, convênio, se você entrar num portal da União, da CGU mesmo, um portal do governo federal, as transferências de reunião, de convênio, né, site de convênio, você vai entrar lá e você vai ver que eles mandam aos poucos as parcelas para o município. Ele manda uma, aí manda a segunda. Só manda a terceira se você prestar conta da primeira. Só manda a quarta se você prestar conta da segunda e por aí vai. Então existe regra outra, que é através de um contrato, é uma coisa legal. Então você vai receber, na medida que você vai repassando, né, os valores, aí você vai fazendo as suas prestações de contas, né? Aí depois se diz aí, a prestação de contas, né, disponibilidade de dotações próprias dos órgãos. Vou explicar o que é isso, representadores. Você fez o orçamento, que foi o que hoje eu conversei um pouco aí com o Stephanie, né, sobre a questão do PPA do município dela, porque é uma iniciativa boa, porque a gente às vezes nunca participamos de uma reunião na Câmara, a gente nunca sabe o que é o orçamento. Ela fez uma pergunta, me parece que ela fez uma pergunta a alguém, a algum vereador lá, pela lei orgânica do município, o cara disse, não existe. Não existe isso aqui não. Pô, não foi assim não, eu já estou inventando, né? Não existe isso aqui não. Ou seja, um vereador que não sabe que é obrigado a se ter uma lei orgânica municipal, que é a Constituição do município, a gente já começa a entender quem a gente coloca lá para fiscalizar o nosso prefeito, o chefe do executivo, né? A gente já bota lá saber quem são essas pessoas. Então, todo tem que ter. Então, existe esse regulamento todo que precisa ser cumprido. Pois bem, vamos supor que existe um convênio a nível nacional. Aí, chega aqui no município de vocês aí o governador, o presidente da República aí resolve aplicar na construção de alguma coisa, na construção de um polo aquelas praças que abriram, Praça Cidadão, Praça Cidade, né? Cidade, não sei o que, um bocado de praça do município.
Aí ele quer mandar verba para determinado município para fazer um convênio para que ele vá repassando verba e você vai construindo. Existe uma contrapartida, né? Tem aí que a gente, quando for estudar convênio, a gente vê essa questão aí. Mas quando vai lá no seu orçamento, no PPA, não tem lá a previsão desse tipo de gasto. Não existe isso lá. Olha o que ele está dizendo aqui, a partir de contas. Disponibilidade de dotação própria dos órgãos repassadores, que ele tem que ter a verba para passar, que depende de uma ação fiscal do município para a sua efetivação. Então, vem verba própria para fazer, mas só pode se fazer se no orçamento do município tem uma previsão para construir aquilo. E se não tem, vai deixar de fazer? Não. É obrigado a se fazer o projeto, as ações, os programas e incluir no PPA. A gente viu na aula passada ali, inclusive a gente fez uma questão lá, que se tiver programa de duração continuada, aquele programa que dura mais de um ano, não pode ser executado se não existir lei que autoriza a incluir no PPA e se não tiver no PPA. Se não tiver lá, você não pode executar. Então, o que é que o órgão faz? Ele cria o projeto, pede autorização à Câmara, inclui no PPA para poder executar. Se não for assim, não pode gastar o dinheiro público, tem que estar no orçamento. Mas vamos supor que acontece isso, e não é pouquinho não. A verba vem, está lá na Caixa Econômica, está lá no Banco do Nordeste, está lá a verba lá. E não é criado projeto no município, não tem. Aí o município não cria todo o programa para incluir, para executar. E o dinheiro está lá parado. Tem 3 milhões de reais lá, primeira parcela, 3 milhões de reais. Está lá e nada. Vai chegar um período que esse dinheiro vai ter que voltar para a União. Mandou 3 milhões. Vocês acham que vai ter que voltar 3 milhões? Não. O município vai devolver os 3 milhões e ainda mais os juros e correções monetárias do tempo que o dinheiro ficou parado. Então, é uma burrice do gestor em não se preocupar em incluir o projeto, só botar o projeto e executar, porque aí ele vai receber as parcelas aos pouquinhos, recebe a primeira, recebe a segunda, só recebe a terceira se prestar conta da primeira, e assim vai sucessivamente, tá? Então, isso aí são um tipo de receita de capital, as receitas de convênios, né? Observe que ela vem para construir algo novo, aumentar algo no município, algo material, escola, hospital, quadra, o que for. Então, isso são as receitas de capital que servem para isso. Aqui a gente tem uma composição de receita. A receita corrente. Observe agora que vocês já matam aqui. Aí a gente vai dividir agora essas receitas correntes que vocês já matam direitinho aqui. A gente viu que nós temos receita corrente. Esqueça a coluna que tem aí a previsão, né? E a receita realizada até o segundo quadrimestre, né? Até agosto, né? Até o segundo quadrimestre. Então, observa a receita corrente aí na tabela. Aí eu venho. Quem são as correntes? Impostos, taxa e contribuição. Desse tipo de receita, aí na coluna do meio está dizendo o que foi que ele previu, o que ele previu arrecadar. Até o 8º mês, tem na última coluna, aí viu quanto foi que ele arrecadou. Até o que ele arrecadou até o 8º mês. Então, é uma previsão. Ele não sabe se ele vai arrecadar esse valor exato previsto. Então, aí vem, depois da receitas correntes, aí vem a contribuição. Observe a ordem da sequência. Contribuição, receita patrimonial, receita de serviço, porque aqui esse município não tem receita agropecuária, porque era para entrar aí nesse espaço receita agropecuária. E nem tem industrial, ele já pulou para a receita de serviço. Porque entre a receita patrimonial e a receita de serviço, existem duas categorias de receita, agropecuária e industrial. Então, como esse município aí não tem, ele pulou. Aí depois vem as transferências correntes e outras receitas correntes. Aí entra a de capital. Aí eu vou explicar a vocês essa de capital por essa imagem que está aí. Receita de capital pode ser obtida através de empréstimo. Hoje, muito pouco. Quase o município não tem condições de fazer empréstimo mais. É uma rigorosidade tão grande que você tem, certidão negativa dali, daqui,
prestação de conta, Tribunal de Contas, Tribunal de Contas tem que mandar declaração, aquela coisa toda. Então, essas receitas de operações são receitas de empréstimo, que é de capital. Mas como assim, professor, receita de capital? Porque quando ela entra, ela cria uma dívida. Se entrou 100, ela criou uma dívida de 100. O PL não aumentou em nada. Entrou 2 milhões, criou uma dívida de 2 milhões. O PL aumentou em nada. Então, toda receita que ela entra, que ela não muda o PL, são receitas de capital. Observe que a receita corrente ela aumenta. Entrou 100 mil de IPTU. Deu o que em troca? Deu nada. Então, o PL aumenta, porque aumentaram as receitas. Mas a de capital não. Capital, o PL não muda. Então, a gente tem alienação de bens. Alienar é leiloar. Alienar é vender. O município pega aquelas ambulâncias velhas todinhas, mudança de mandato, que os cabas levam motor, pneu, para-brisa, tudo das ambulâncias, dos carros da prefeitura, que às vezes não serve para nada mais. Eles precisam vender. Agora preste atenção nessa venda. Antes de vender, eles têm que pedir uma autorização legislativa para desafetar. Desafetar o bem público quer dizer, deixa de ser bem público, passa a ser particular, através de força de lei. Por quê? Porque o bem é do público. E o representante do público está lá no legislativo. Então, ele autoriza a prefeitura a vender. Se a prefeitura vender um bem que não tem autorização do legislativo, o prefeito vai devolver esse dinheiro aos cofres públicos, vai preso, algemado, essas coisas que você vê todas, algemado, sai tudo. Sai tudo. Porque tem que ter uma lei que permita a venda e caracterizar o bem como um bem particular. Por quê? Porque não serve mais para o município. Então, aquilo que não serve mais, aí vai vender. Aí vende através de leilão, chamada alienação. Então, alienar é vender, leiloar, dinheiro público. E a gente tem outra aí. Transferência, alienação também, transferência de capital. Existe uma outra coisa aqui, que não está aqui, que a gente vai ver lá nas despesas. Então, tem a transferência de capital. A gente já viu o que é transferência. Tem transferência que eu faço para manter o que já existe, e eu tenho transferência que eu faço para aumentar o que já existe. Essas que é para aumentar, capitalizar o município, é chamado transferência de capital. Nós já vimos isso aí. Aí tem as receitas corrente e intra-orçamentária. É uma coisa assim. São receitas entre órgãos. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Tem município que tem regime próprio de previdência. O servidor vai se aposentar pelo regime do município. Então, o valor que é arrecadado por esses órgãos, a prefeitura, quando manda um dinheiro para o regime próprio de previdência, está dentro do mesmo órgão. É de um para outro. É você pegar um recurso da prefeitura, que é da prefeitura, e passar um aporte para a saúde. O dinheiro que a prefeitura foi, tem um aporte que eu vou para a saúde, para ajudar na compra de medicamento. Então, observe, é um tipo de receita entre os mesmos órgãos. E esse tipo de receita chama-se infraconstitucional ou infra-orçamentária. É uma receita, transação dentro do mesmo órgão, não aumentou em nada. É eu tirar o meu dinheiro do bolso direito e botar no bolso esquerdo, continua sendo meu, continua pertencendo ao município. Então, EFRA aí tem essas receitas também para a gente verificar. E aí, só para a gente ter uma ideia de como é feita uma tabela, quando você vai fazer uma audiência pública, aí o contador faz esse tipo de tabela aí para mostrar à população o que estava previsto, e esse valor tem que bater com relatórios que ele está mandando lá para o site da transparência, que está mandando para a Caixa Econômica Federal, através do relatório resumido da execução orçamentária, relatório de gestão fiscal. Então, tem que bater. Essa informação, o Tribunal de Contas tem essa informação, porque não precisa a prefeitura mandar, ele tem os acessos das transferências. Por isso que quando manda os relatórios para o Tribunal de Contas, ele só vai conferir se bate. Então, não adianta maquiar esses valores aí. Esses valores aí é público. A gente, cidadão, pode entrar lá no site, ver as transferências e a gente vê os valores que estão dentro do município. Tem como a gente ver isso, tá? Tem como a população controlar isso. O maior controle social que existe no Brasil não funciona, que é o controle social. Que o controle social funcionasse, falta de esclarecimento, muito nos faz isso, descobrir isso aí. Então, é assim que a gente vai ver, mais ou menos, a classificação da despesa, da receita. A gente só está apresentando, né? Aqui é o seguinte, aqui é uma comparação, né?
Imposto, taxa e contribuição e melhoria. Então, eu vou pular esse quadro aí, porque a gente ainda não consegue destrinchar assim. A gente consegue visualizar, a gente está vendo aí que são as receitas correntes, né? As receitas aí, a imposto de renda, IOF, IPTU, então tá aí. Mas aí, na verdade, é uma peça de um balanço orçamentário, onde ele mostra a previsão da receita. Nessa coluna aqui em cima, aí eu tenho lá de janeiro a agosto de 2020. Mais embaixo eu tenho previsão e realizado. A previsão é o que ele achou que ia ganhar, ia receber. É o que ele acha que vai receber durante o exercício, durante o ano. Chegou lá em agosto, aí ele chegou na realizada, aí só realizou isso aí. Só realizou esses valores que estão aí nessa coluna. Aí na outra aí tem a diferença do que ele previu, do que realizou e qual é a diferença no momento. E na última ele bota o percentual. Tá? Aí vem o percentual do que já arrecadou. Então é só um controle que na prática a gente verifica isso aí, a gente tem como visualizar, depois em outro momento a gente, através de um exercício prático, a gente verifica isso aí. Aqui é também uma comparação através de gráfico, né? Isso é só para demonstrar numa audiência pública a diferença. E a gente tem uma noção agora da questão da despesa pública. Sobre a receita de capital, mais uma vez, a gente faz um breve resumo. As receitas de capitais, o que a gente já sabe, é de que são valores que entram nos cofres públicos através de empréstimo que o órgão público fez, criando dívida, através de venda de algum bem móvel ou imóvel, vai sair alguma coisa e entrar o dinheiro, caracteriza a receita de capital, e de transferências. A gente recebe transferência para capitalizar o município, construir alguma coisa. Então, isso são as receitas de capitais, que é muito raro. Quando a gente estiver fazendo uma análise de um balanço, aí vocês vão ver assim, quando o orçamento, que vê um equilíbrio orçamentário, você vai olhar para o orçamento assim e vai dizer, existe, professor, uma previsão de 20 milhões e as despesas para gastar 20 milhões também. Então, esse orçamento está equilibrado. Você vai analisar e vai ver que muitas vezes ele não está equilibrado mesmo, os valores estão batendo. Tá? E quem vai caracterizar isso são essas receitas de capitais. Porque um orçamento está equilibrado, porque eu vou vender bem público. Existe um orçamento que eu, para equilibrar, eu preciso vender 2 milhões de coisa aí. Então, esse orçamento não está equilibrado. Eu estou me desfazendo num bem público para poder equilibrar o que eu vou gastar. Então, não quer dizer significativamente se o valor está igual, ele está equilibrado, não. Tá? Tem que fazer uma análise do orçamento. Então, as despesas, cabra, isso aqui, meus amigos, é o rolo dos municípios. Diga, Paulo. Ô, professor, a diferença, só para fixar na mente aqui, da receita corrente para a de capital, é que os serviços que a prefeitura presta para a população, tipo um transporte público, o que ela arrecada daquilo ali é uma receita corrente. Perfeito. Não é isso? Perfeito. Pronto. Só para... Porque a receita corrente ela vai gastar com coisas que já que existem. Entendeu? E de capital não. Professora, eu estava preocupado com o seguinte. Eu estava, desde a semana passada, tossindo muito, dor na garganta, corpo doído, e fiquei preocupado com uma variável. Apesar de eu estar imunizado, mas fiquei preocupado com a variável. Fiquei normalmente trabalhando de casa, no momento agora eu estou dando aula para a turma do 6º período, mas estou melhor sim. Se Deus quiser, segunda-feira eu estou trabalhando, tenho um bocado de coisa para resolver para alunos e só posso ver justamente aí porque são acesso ao sistema lá, o RM. Alguns alunos que estão aqui também sem acessar disciplina, não pela aquela questão, outra coisa aqui. Mas estou melhor, professor, estou bem melhor. Ok. Aí as despesas de
as despesas públicas é o que causa problema no município. É com que eles gastam. O que eles arrecadam, às vezes a arrecadação é pequena, a forma de arrecadação a gente viu aqui, pelo menos no início, né? Sem trabalhar a legislação, mas a gente viu que ele arrecada, o tipo de receita. Agora, para gastar, é que a rigorosidade é maior. Existem estágios que você tem que cumprir obrigatoriamente para poder gastar o recurso público. Primeiro é saber se tem autorização para gastar. Se não tem autorização, você não pode gastar. Você pode ter milhões de dinheiro dentro do cofre da prefeitura, mas se o legislativo não autorizar você gastar, você não pode gastar esse recurso. E essa autorização dada pelo legislativo chama-se de dotação orçamentária ou crédito orçamentário. O legislativo está lhe dando um crédito para você gastar. Então, crédito orçamentário. Eu estou autorizando você gastar 2 milhões com a educação, com a saúde, com segurança. Ele autoriza lá. Essa autorização é que chama-se crédito orçamentário. Em alguns municípios, na prática, chama isso de dotação orçamentária. Então, crédito orçamentário e dotação orçamentária são a mesma coisa, são autorizações. Então, quando você vai gastar, a primeira pergunta que você faz é: tem dotação? Eu preciso comprar material para almoxarifado. Você pergunta, tem dotação? Ou seja, tem autorização? Ah, tem a autorização para 2 milhões, mas agora só resta 100. Porque ele já comprometeu 1 milhão e 900. Ou seja, ele já empenhou 1 milhão e 900. Então, quando você vai utilizando essa autorização, você vai gastando essa autorização chama-se empenho. Então, empenho é você comprometer uma dotação, comprometer uma autorização. Então, você empenhou para quê? Empenhou para comprar material de consumo. Ah, beleza. Tudo bem. Por enquanto, você não pagou nada, não existe despesa, não existe nada, só houve um comprometimento. Chegou o material de consumo. Quando o material de consumo chegou, você, a pessoa responsável, é obrigado em conferir se aquilo está do jeito que você pediu. Diga, Jackson. Essa regrinha aí, ela só vale para o dinheiro que entra, como o colega aí falou, vamos supor, transporte público, que diretamente nos cofres da prefeitura. Jackson, esse regulamento vale para qualquer tipo de despesa, exceto aqueles que é dispensado pela lei de licitações em contrato. Existe um limite mínimo, né? Vamos supor, até antes da nova lei de licitações, R$8.000 para manutenção, você podia gastar sem precisar. Existe um empenho, saber que tem aquela dotação e você não fazia a licitação. Então, existe a rigorosidade do empenho para tudo, o empenho para tudo. Só um estágio da receita que foge é em relação a esses valores. Valor pequeno, que está de acordo com o que a lei de licitações e contrato permite. Mas qualquer gasto público, ele tem que ter esse espaço. Veja o que acontece às vezes. Tem servidor que guarda dotações para comprar café, papel que gasta, cartucho da impressora, aquele valor pequeno que fica no nome de um servidor. O servidor bota na conta dele para ele gastar com pequenas coisas. Este valor, Jackson, tem que ser empenhado. Tem que ter um empenho, tem que ter autorização, que é a dotação, tem que ter um empenho, que é o comprometimento, para poder gastar. É a única coisa que tem uma fase da despesa que é invertida. Eu vou dizer a ordem e dizer em que momento ela é invertida. A primeira coisa é essa, toda despesa eu vou ter que saber que tem dotação. Tem autorização? Tem. Vou comprometer. Dos 10 mil que eu tenho, eu já vou usar 5. Então, esse comprometimento chama-se empenho. Para que você compra 5? Para comprar caneta, papel, lápis, essas coisas tudo. Tudo bem. Quando esse material chega, alguém vai verificar se está de acordo com a solicitação. E verifica, está ok, ele vai
carimbar e dar o ok. Esse ato chama-se liquidação. Então, observe, a gente já viu 3 estágios. A dotação, que é a autorização, o empenho e a liquidação. Depois que liquida, é que paga. Se você inverter essa ordem na despesa pública, você devolve o dinheiro aos cofres públicos. Você devolve o dinheiro aos cofres públicos. Essa ordem. Só existe uma exceção. É quando você pega um recurso que dá para um servidor gastar com coisas pequenas, com viagem, essas coisas todas. Aí para não estar tirando, pedindo o tempo todinho para empenhar, aí já empenha um valor X, deposita o dinheiro na conta do servidor e o servidor vai gastando. Ele gasta, aí depois ele presta conta. Aí ele traz todas as notas para ser verificado. Então aí inverteu a fase. E primeiro ele pagou para ser verificado depois. E na União surgiu a questão do cartão corporativo. Cartão para os deputados, senadores, sair por aí gastando. Não sei nem dessa história de cartão, estou meio desatualizado, né? Cartão corporativo. É o único momento que se inverte, viu, Jackson? Mas essa ordem, Jackson, serve para qualquer tipo de despesa na administração pública, que é a forma que ele tem de controlar. Agora, existem alguns artifícios aí que não tem como o cabo controlar, né? Que é outros 500 aí. Então, aí diz o seguinte, ó. A despesa na administração pública é constituída pela obrigação de desembolso financeiro por parte dos cofres do Estado, objetivando financiar as ações do governo, despesa orçamentária, bem como cumprir outras determinações impostas por leis, contratos e etc. Portanto, uma das coisas mais rigorosas que tem na administração pública é a realização de despesa. Agora, ninguém controla. Quando eu chego aí para o meu amigo Jackson, aí, empresário forte, aí eu compro o material dele por um preço, ele me dá a nota fiscal com outro valor, eu pago outro valor, eu faço uma licitação, já sei quem vai ganhar, aquela tramóia toda, sobrefatura do produto, aí ninguém controla isso, né? Porque é uma coisa da índole do homem, aí não tem como controlar. Então, aí vê os demandos que você vê aí na administração pública, mas a legislação ela é porreta. Vamos ver a questão da despesa corrente, depois a gente vê a despesa de capital, deixa eu ver se é outra despesa de capital, e a gente pelo menos termina a aula por hoje, né? Despesa de capital. O que é a despesa corrente? Aquele valor das despesas correntes que eu só posso gastar utilizando como fonte de recurso as receitas correntes. Então, nós temos assim, as despesas correntes constituem o grupo de despesa da administração pública para a manutenção e funcionamento dos serviços públicos em geral. Então, é para o serviço estar existindo. É composta pelas despesas com pessoal. Então, veja só, o que é despesa pública? Eu gasto com o quê? Com despesa de pessoal. Se você analisar a despesa de pessoal, são os inativos, os ativos, pensionistas, aposentados, todas essas pessoas são gastos públicos. Eu estou gastando dinheiro público, então eu preciso gastar com despesa de pessoal. Vai existir um limite imposto pela lei de responsabilidade fiscal. Aí vem aqueles limites, né? Aqueles limites prudenciais, limite realmente de poderá ser imputado penalidades. Então, existe um limite para as despesas a nível de executivo de 54% e 6% para o legislativo, um total de 60%. Das receitas corrente líquida, eu não posso ultrapassar esse valor. Se ultrapassar, eu vou ter 2 quadrimestres para me enquadrar. A gente vê isso em outros slides. Então, eu vou gastar corrente com despesa pessoal. E outro, encargos sociais. Tá? Os encargos, dinheiro, o repasse que eu faço para o INSS, qualquer tipo de encargos sociais que eu faço, então isso caracteriza as obrigações patronais, né? Que ele faz. Obrigações patronais, então isso são despesas de pessoal. Juros, eu tenho uma dívida, essa dívida, a gente vai ver depois que o principal da dívida é despesa de capital. Eu tirei o empréstimo, mas o juro é corrente. O juro vai ser corrente, tá? Então, olha só. A gente viu que despesa de capital eu gasto com receita de capital, que eu posso fazer através de empréstimo.
Quando eu tiro o empréstimo, entrou a receita, mas gerou a dívida. E essa dívida vai correr juros. Os juros é corrente. Tá? O juros é despesa corrente. E encargo da dívida. Professor, o que é encargo da dívida? É quando eu pago uma taxa para abrir, eu paguei uma taxa para abrir para criar um crédito. E toda despesa que eu tenho para abertura de um crédito, de um título, alguma coisa, isso chama-se encargo da dívida. Então, esse encargo da dívida, então, é despesa corrente. E outras despesas correntes, como material de consumo, prestação de serviço, observe que está entre parênteses aí. Material de consumo, prestação de serviço, subvenções, contribuições correntes. Subvenções, nesse instante Paulo disse aí, transporte de ônibus, aquela coisa toda. Eu posso fazer isso através de subvenções. Eu poderei dar subvenções para uma entidade sem fim lucrativo, ou subvenções para ajudar, eu passo um reporte financeiro, isso são subvenções. Portanto, isso caracteriza despesas correntes. Prestação de serviço, chamei um cara para cortar árvore, pintar o meio-fio, aquela coisa toda, prestação de serviço, são despesas correntes, né? E outro tipo de contribuições correntes que pode existir aí. Então, tudo isso aí caracteriza as despesas correntes. Observe que todas elas aí são coisas que você não traz nada em troca. Aí você diz, como não traz nada em troca? Eu não estou vendo aí consumo, material de consumo, sim, mas material de consumo é caracterizado como manutenção. Material que ele não vai ter duração acima de 2 anos. Então, são material que automaticamente ele é consumido corriqueiramente. Então, por isso que ele entra como despesas correntes. Porque você precisa, material de consumo é um bem, eu estou comprando um bem. Ele é até se gastar. Digamos, você comprou um tonel de detergente. Foi só uma mutação. Você comprou um tonel de detergente por 10 mil. Então, saiu 10 mil e entrou o tonel de detergente. Beleza. Aí você se fosse, professor, mas por que isso aí não é receita isso não é despesa de capital? Porque o detergente ele vai sendo consumido, ele vai baixando, consumido, ele vai baixando, consumido, ele vai baixando, você pode acabar com 2 meses, 3 meses, 6 meses, mas ele vai se acabar. Por isso que ele é enquadrado como despesa corrente. E vem as despesas de capital, para a gente finalizar por hoje, né? Por enquanto aqui, depois os exercícios vão ajudar a gente a fixar isso, bicho. É muita informação realmente para vocês. A gente vai ajudar a fixar isso. Veja só, as despesas de capital constituem um grupo de despesa da administração com intenção de adquirir ou produzir bens de capital, tá vendo? Produzir bens. Que contribua para a produção de novos bens ou serviços e integrarão o patrimônio público. Né? Eu criei uma praça, além de criar o bem, vai prestar serviço, vai criar serviço, porque alguém vai fazer a manutenção da praça. É composta pelos investimentos, agora eu quero que você preste atenção aqui, viu? Investimentos, inversões financeiras e amortização da dívida. Eu vou dizer o que é cada uma, depois eu vou pedir a diferença de um aqui, só para a gente terminar. Então, composto pelos investimentos. O que é investimento? Você vai investir, você vai comprar prédio, você vai comprar ambulância, você vai comprar alguma coisa, você vai construir ponte, é uma despesa que você está investindo. Você está trazendo bens novos. E através desses bens criados, você pode gerar serviço. Então, você está trazendo bens. Aí ele dá exemplo aí, equipamentos, obras e instalações. Isso aí é um investimento. Você, quando compra equipamento, você faz obras, você faz instalações, é uma despesa de capital, você trazendo um bem, mas é uma despesa de capital, você traz algo novo. Aí vem aí, inversões financeiras, ele não explica, inversões financeiras, aí eu digo a vocês, preste atenção nessa agora, só para a gente concluir. O que é inversão financeira? A inversão financeira é a compra de equipamento, né? Compra de instalação, pulei obra, pronta de instalação. Mas, professor, eu estou vendo que é a mesma coisa de investimento. Investimento e inversão financeira é a mesma coisa, é? Aí eu vou dizer a diferença. E depois vem a amortização da dívida. É o principal. Você tirou o empréstimo, criou a dívida, quando você paga o principal, é despesa de capital. O juro é despesa corrente. Mas o principal é despesa de capital. Pois bem, ficou esclarecido isso aí. Agora a diferença entre investimento e inversões financeiras, se você compra a mesma coisa. Alguém sabe dizer qual é a diferença? Cadê Luiz, trabalha na prefeitura aí? Cadê Jorge? Está aí não? Jorge, que é o tributarista de Gravatar. Sabe a diferença aí, bacana?
Não, professor, sei não. Beleza. Aí não vai esquecer mais, Luiz, quando eu disser. Se o investimento, tu compra equipamento, faz obras, instalações, inversões financeiras, ele também compra equipamento, ele compra prédio que está por aí abandonado, ele compra prédio e instalações, a diferença é o seguinte: você classifica como investimento quando o bem é novo, é comprado pela primeira vez, você comprou equipamento novo, então você está aumentando o PIB do país com a compra de produto. Né? Os produtos produzidos no país, serviços prestados, geram o PIB do Brasil. Então, quando você compra algo novo, é nota fiscal nova, é algo novo. Você construiu um prédio novo, uma obra é algo novo, aumentou o PIB, comprou instalações novas, aumentou o PIB. Então, isso é classificado como investimento. Mas você pode comprar equipamento usado, já foi novo um dia, já é usado. Então, se você está comprando usado, ele não está aumentando o PIB mais, porque ele já aumentou um dia. Você compra um prédio usado, já aumentou o PIB um dia hoje mais, ele é usado. Instalações usadas. Então, a diferença entre a classificação de investimento e inversões é justamente essa, Luiz. Investimento é quando a compra é nova, um veículo novo, mas o veículo usado é inversão financeira. É a distinção que a gente vai fazer isso na classificação das despesas de capital. Tá? E o outro é pagar as dívidas aí que a gente fez. O principal da dívida, você tem uma dívida de 100 mil, aí vai pagar 100 mil mais 20 de juros. Os juros é despesa corrente. E os 100 mil, o principal é de capital. Tá? Bom, gente, esse a gente dá uma paradinha por aqui. Mas deixa eu imprimir a ata aqui para saber quem participou. Então, se alguém tiver mais alguma dúvida, alguma coisa aí que a gente precisa esclarecer, a gente dá uma trabalhada aqui. Caso ao contrário, a gente fica hoje por aqui, tá? Você sabia que eu estava dando aula e a diretora aqui. Ó. Não, tudo bem, professor. Uma ótima aula. Deu para ter um bom entendimento. Obrigado. Depois vocês dão uma lida, vocês têm uma olhada aí no vídeo, né, que eu vou disponibilizar para vocês. Eu vejo o material também e aos pouquinhos a gente vai conduzindo essa disciplina, porque trata-se realmente de uma disciplina introdutória. É fundamentos de contabilidade pública, tá? Ainda a gente só está dizendo as bases, porque na 2 vem a parte prática, né? De fazer